Então, nossa aula hoje, né, só para a gente relembrar, nós tratamos lá atrás da definição do conceito de meio ambiente, está lá no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é aquele conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem tanto física, química, quanto biológica, em que se vai permitir, abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Lembrar que o artigo 3º, quando ele é lido em consonância com o artigo 225, é o que compõe aquela corrente que caiu na avaliação da outra turma e provavelmente vai cair na de vocês também, relacionada, né, que é a corrente antropocêntrica alargada, né, não basta só o foco da proteção do meio ambiente ser em favor, em razão do ser humano, mas também todas as outras formas de vida que devem ser preservadas. Lembrar que bem ambiental, que está lá no artigo 225 da Constituição, ele é aquele que é o bem de uso comum do povo, ele tem como conteúdo uma essencialidade relacionada à qualidade de vida humana, uma qualidade de vida sadia, humana atual, né, das gerações atuais, e também das futuras gerações, a ideia de equidade intergeracional. Recursos naturais, o conceito também está lá na Lei 6938 de 81, no artigo 3º, e a gente entende como recurso natural ou recurso ambiental, para efeito legal, atmosfera, águas interiores, águas superficiais, águas subterrâneas, estuário, né, que são os locais onde tem preservação, normalmente são litorâneos, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera de forma geral, fauna e flora. Dito isso, a gente então passa a tutela constitucional do meio ambiente, aprofunda a tutela constitucional do meio ambiente, e daí a gente vai avançar um pouquinho mais rápido no artigo 225 da Constituição, para depois, lá ao final, tratar da Lei Complementar Federal número 140 de 2011. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que lembrar que a Constituição Federal assegura o direito de todos, né, e esse todos que estão lá no artigo 225, não são só os seres humanos, mas todos os animais, todas as formas de vida, que é o artigo 3º lá da 6938, então garante-se o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e esse meio ambiente essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal também conceitua o bem ambiental, como a gente acabou de ver lá no artigo 225, e traz uma ideia de que esse bem ambiental, ele é inapropriável, ele é extracomércio, ou seja, não é passível da gente comercializar efetivamente. Então, eu não sou proprietário da terra, eu não sou proprietário da vegetação, eu não sou proprietário do ar. Por isso, considera-se que o bem ambiental, ele é inapropriável, ele pertence à coletividade. Por isso que ele é, inclusive, protegido por ações, como a gente já mencionou em sala, ação civil pública, ação popular. Relembrar um pouco lá de competências, né, em matéria constitucional. Quando a gente fala de competências constitucionais, a gente pode dividir em competência material, que é aquela competência de execução, ou competências de cunho legislativo. Nesse primeiro momento de competência material na esfera ambiental, a gente divide a competência material em competência exclusiva, competência comum, e elas vão estar divididas ali no artigo 21, 23, artigo 25 da Constituição Federal. Artigo 30 também, quando fala dos municípios. Então, competência exclusiva, para a gente relembrar, que é reservada a um único ente, e daí se afasta com a competência de execução, competência material, essa competência exclusiva afasta a dos demais. O que a gente está vendo hoje em relação ao coronavírus é a aplicação da competência material comum, competência de preservação do meio ambiente, competência do direito à saúde, de regras sanitárias. Então, não há uma sobreposição, né? Cada um legisla, cada um executa suas atividades, né? Não legisla, cada um executa suas atividades dentro da sua própria competência, dentro da sua alçada, dentro das suas atribuições. A competência material,
exclusiva é um único ente e os outros ficam quietos. Na competência comum, aí a gente já acumula as atividades, as atribuições. Eu, enquanto União, desempenho uma fiscalização ambiental, por exemplo, e o Estado também fiscaliza ambientalmente. E o município também pode fiscalizar. Uma competência pode atuar conjuntamente com a outra. Essa é a ideia da competência material comum. Exemplo de uma está no artigo 21, exemplo de outra está no artigo 23 da Constituição Federal. Quem tiver aí, né, já com Constituição em aberto, né. Com relação à classificação de competências legislativas, são 4, né, nós temos competência exclusiva, competência privativa, competência concorrente e suplementar. Lembrar que a exclusiva é um único ente também, assim como a gente tem aqui competência exclusiva material, a competência legislativa exclusiva, a gente exclui, né, o Estado legisla, mas aí se for exclusiva, só ele legisla, os demais não podem legislar sobre aquela matéria. Nesse caso da competência exclusiva, é matéria que não se delega. Eu não posso, ainda que eu seja o único ente responsável, eu não posso passar essa atribuição para que outro ente legisle em meu nome. Na competência privativa, aí ela é própria das minhas atividades de legislador, né, são matérias em que eu tenho poder para legislar, mas que eu posso delegar para outro ente fazer essa legislação. Lei complementar federal, sei lá, tratando, a Constituição dispõe que a União vai legislar privativamente sobre direito de trânsito. Se é privativo, e daí, havendo essa previsão constitucional, eu consigo atribuir, né, vamos supor que a União não queira legislar sobre trânsito. Delega-se, né, lei complementar federal, delega aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de se legislar. Competência concorrente em matéria legislativa, só para a gente relembrar, então, também, possibilidade da União, estados e DF, não estamos falando de município aqui na competência legislativa concorrente, possibilidade deles tratarem da mesma matéria, mas a União adota um caráter geral e os estados e o DF vão tratar cada um com as suas particularidades. E a suplementar, os estados, DF e os municípios podem, se a União não legislar, suprir a omissão até que venha uma norma superveniente, né, uma norma futura por parte daquele que detinha a competência, aí se afasta a aplicação do que nelas forem conflitantes. Essa é um breve resumo, né, uma breve lembrança do que é competência material e competência legislativa, porque isso já está de cor e salteado aí na cabeça de vocês. Tem alguns exemplos relacionados ao direito urbanístico, ao direito ambiental como um todo, que estão no artigo 24, quando fala que compete à União, Estados e DF legislar de forma concorrente, ou seja, concorrente, eu, União, DF, Estados, vamos tratar da mesma matéria, só que a União sempre com normas gerais. Então, direito urbanístico compete à União estabelecer as normas gerais. Estatuto da cidade é uma norma geral, ela não particulariza qual município. Desenvolvimento regional, políticas de desenvolvimento regional, os estados aprofundam, e daí os municípios depois entram com o que for de sua competência, com base no artigo 30 da Constituição. Mas o direito urbanístico é um exemplo de legislação concorrente. Né? Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza de uma forma geral, preservação do patrimônio histórico e artístico, matérias de responsabilidade por dano ao meio ambiente, direito do consumidor também, né? Responsabilidade em relação ao direito do consumidor, também são formas de legislação concorrente. Então, União, normas gerais e estados e DF podem atuar dentro de suas peculiaridades. No artigo 23, vejam que muda, né? Compete a União legislar sobre, né? Compete aos estados, DF e a União legislar. No artigo 23, a gente já tem competência comum, e vejam o texto que vem nos incisos, né? Proteger os documentos, obras,
impedir a evasão, destruição, descaracterização de patrimônio histórico e artístico, proteger o meio ambiente, combater poluição, aqui já são ações. No 24, nós estamos falando de legislação, quem pode legislar. No 23, nós estamos falando de ações. E esses são alguns dispositivos que estão lá no artigo 23, então qualquer nível da federação pode legislar sobre as matérias do artigo 23, legislar, não, desculpa, né, até o professor se comendo bola. Então, qualquer dos entes, quaisquer dos níveis de federação, de estados, município, DF e a União, vai poder atuar nessas matérias que estão no artigo 23. Em se tratando de competência concorrente, a iniciativa é da União para as normas gerais, e se tiver inércia da União, estados e Distrito Federal podem suplementar. Aqui, competência concorrente, nós estamos falando de legislação, estabelecimento de normas. Na competência comum, nós estamos falando de ação. Uma coisa é ação, outra coisa é legislar sobre. Ficou clara essa distinção para vocês? Ainda outro exemplo aqui de competência legislativa. Ó, competência legislativa plena. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, estados exercem competência legislativa plena para atender peculiaridades. E essas peculiaridades, depois, se vier uma legislação superveniente, a gente conversa, vê no que não são conflitantes, no que for conflitante, prevalece a norma geral. Tá? Essa competência legislativa plena, então, ela sofre uma dupla limitação. Norma não pode exorbitar a peculiaridade do ente que está legislando sobre, e se tiver a norma federal superveniente, então a gente trata de realizar um ajustamento dessa norma estadual ou dessa norma distrital. Aqui um exemplo de normativa federal. É uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, lá de 2010, e ela trata da... Deixa eu ver se... Sim, e ela trata de estabelecer normas gerais, né? Ela cria unidades de gestão de recursos hídricos dentro daquela competência da União, né? Quando se trata de rios ou de cursos d'água, né, que perpassam por 2 estados da federação no mínimo, ou que fazem divisa, né, fazem fronteira, né, isso foi bem questionado essa semana com relação ao coronavírus, o pessoal confundindo o que é limite, o que é divisa, o que é fronteira. Lembrar que limite é de municípios, divisa é de estados, e fronteira é entre estados soberanos. Aqui está um exemplo da norma, ela trata aí para vocês das bacias foram instituídas, né, mas é uma norma de caráter geral. Os estados podem ter outras normas que vão regulamentar suas peculiaridades, né, e daí não vai ser conflitante. Rio, que está dentro só do estado de São Paulo, pode-se legislar só com uma competência daquele ente da federação. Na competência suplementar, se eu já tenho legislação sobre aquele assunto e ela me falta em algum sentido, eu suplemento. Se eu não tenho nenhuma legislação, não existe meio de suplementar. Eu só suplemento se existe lei anterior, né, se existe um dispositivo normativo anterior. Não tenho regulamentação, não existe suplemento daquilo que não existe, tá? Não se pode suplementar também, né, uma observação aí em relação à competência suplementar, eu não posso suplementar aquilo que foi estabelecido como norma geral, e a minha intenção no suplemento é fazer cumprir, é fazer descumprir aquilo que foi estabelecido. Imaginem vocês uma lei federal tratando de crimes ambientais, e vamos supor que o Estado possa estabelecer lá, melhor, infrações administrativas ambientais, né, que administrativa a gente sabe que todos os entes têm competência.
Mas nós temos uma normativa federal que diz que tacar fogo em mato é infração administrativa ambiental. Não estou nem dizendo de crime, né? Então, infração administrativa, tacar fogo em mato. E daí o Estado diz que tacar fogo em mato é infração administrativa ambiental se não tiver autorização. A norma federal não diz que precisa de autorização. Ela diz que, independente de autorização ou não, vai ser infração administrativa. O Estado já fala, se tiver autorização, aí tudo bem. Deturpa a intenção, com a finalidade, então, de descumprimento daquilo que foi estabelecido pela norma superior. Tá? E isso não se pode em matéria de complementar, de competência suplementar. Tá? Essa parte, né, só para a gente lembrar que a Constituição Federal tratou aí foi a primeira a trazer a expressão meio ambiente dentre as constituições brasileiras. Lá no artigo 225 traz aquela ideia de antropocêntrico, né, a proteção do meio ambiente em razão do homem, mas os parágrafos trazem o equilíbrio com as correntes biocêntrica e ecocêntrica, por isso que a gente fala do antropocentrismo alargado. Então, lá atrás, quando a gente falou que o pessoal não entendeu de onde é que saiu o antropocentrismo alargado, é porque o artigo 225, caput, tem viés antropocêntrico, e os parágrafos trazem esse equilíbrio, trazem esse parâmetro de vamos preservar as outras formas, né? Não é só em razão do homem que se dá a proteção ambiental. No entender do Supremo Tribunal Federal, meio ambiente é direito típico de terceira geração, não é quarta geração, não é segunda geração. Né? Quantas gerações de direitos humanos nós temos? Então, direitos individuais são os primeiros direitos, né? Depois nós tivemos direitos sociais, aí tivemos os direitos difusos e os direitos coletivos na terceira geração. Na quarta geração, aí a gente já tem direito à vida, né, não o direito à vida propriamente dito, porque está lá atrás, né, mas o direito à biossegurança, direito de tecnologia, são direitos humanos de quarta geração. Mas direito ambiental é direito de terceira geração. Meio ambiente é direito típico de terceira geração. Assiste-se a todo direito, a todo gênero humano, né? Então, o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado serve para todos, e esse todos a gente não consegue determinar quem, por isso que a gente diz que o bem ambiental pertence à coletividade, a gente não tem como particularizar quem é essa coletividade, é a todos, é subjetivamente indeterminado quem é o titular desse direito, e para o STF se tem uma obrigação especial de defesa e preservação por parte do Estado e pela mesma coletividade que é titular desse direito, de defender e preservar. Isso está lá no artigo 225 da Constituição, mas o STF, em 1995, Celso de Mello, ó, cabelinho branco já, na época já era cabelo branco, né? Mas já era o entendimento que foi firmado no julgamento. Quem quiser depois consultar, o mandado de segurança está escrito aí. Se pegar o artigo 225 da Constituição, então ele vai, não vou me aprofundar, porque a gente já viu nos princípios, mas ele vai remeter essa ideia de equilíbrio ecológico lá no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na primeira parte do artigo 225, em que se tem um estado de equilíbrio, mas que não é imutabilidade, não é inalterabilidade do direito do meio ambiente, do ecossistema, mas sim uma harmonia, tem-se proporção entre as medidas, as condutas, entre as comunidades que vivem e fazem uso daquele mesmo meio ambiente. Bem de uso comum do povo, e a gente já discutiu isso, né, que o Código Civil lá de 1916 tratava como bem público, e a partir da Constituição Ambiental, da Constituição Federal Verde, da Constituição do Estado de Direito Ambiental, nós temos essa mudança de paradigma do que era público, deixa de ser público em aspecto ambiental, e passa a condição de pertencer à coletividade, e o Estado em si nada mais é do que um mero gestor do bem ambiental. Então eu, enquanto Estado, eu sou um titular, mas em prol da coletividade. O dono mesmo é a coletividade em matéria de direito ambiental, mesmo daquilo que está sob minha titularidade, né? A praça, a rua, o dono é o povo.
que é esse slide aí 21, né? Depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, né? Não se preocupem. Ah, professor, tem 83 slides. Sim, mas é breve, vocês vão ver. Até 11h30 a gente sai, não se preocupe. Outro aspecto é lá no caput do artigo 225, direito ao meio ambiente como bem essencial à sadia qualidade de vida. Essa sadia qualidade de vida é inerente ao meio ambiente não poluído, e por isso que a gente tem lá nos parágrafos do 225 a hipótese de responsabilização. Para quem quer saber o que é poluição, definição está lá no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Isso a gente já passou em sala, em algum momento, mas não deixem, né, quando tiver um remissivo, assim, legal, de pegar a Constituição ou de pegar o texto legal e verificar o que está escrito, né? Pode ser importante no momento de prova da gente, não na prova de vocês agora, mas pode ser no momento de prova lá do exame de ordem, que você precise fazer uma correlação de conceito e daí, uma hora dessa, você já sabe onde procurar. Direito à vida como um direito fundamental, já estava previsto em todas as constituições brasileiras, e ser um meio ambiente como um bem essencial à sadia qualidade de vida, essa sadia qualidade não é a mesma coisa do que eu não ter uma doença diagnosticada, tá? Sadia qualidade de vida é diferente de ter saúde, né, de não se ter doença diagnosticada, porque eu posso ter uma doença e ela não ser diagnosticada. Então, não tem-se a ver, a ideia sempre com poluição. Temos direito à ação judicial, e isso está previsto lá no artigo 5º da Constituição, como ações de cunho individual, né? Eu posso entrar com uma ação de dano ao meu patrimônio histórico, ao meu patrimônio, né? Sei lá, meu prédio que é tombado. Alguém passou com um caminhão na rua, trepidou e o prédio caiu. Eu, indivíduo, posso entrar com uma ação de interesse próprio, mas também o artigo 5º prevê a possibilidade de ação popular, né, para se ressarcir a coletividade, no caso de dano. Proponente da ação popular, qualquer cidadão, né, ação de cunho individual, qualquer cidadão, e tem-se uma especificidade, né, a lei de ação popular, ela particulariza quem é esse qualquer cidadão. Ela diz que cidadão é só aquele que tem título eleitoral. Para fins ambientais, a doutrina desconsidera título eleitoral. Para fins ambientais, o todos, lá do artigo 225, engloba estrangeiro, ainda que esteja só de passagem no país. Não precisa, pode ser um turista, mas ele está dentro do todos, e ele vai poder ser um autor de uma ação popular. Tá? Para fins ambientais, a doutrina ambientalista considera que a ação popular pode ser manejada por qualquer cidadão, e esse qualquer cidadão independe de título eleitoral. Tem uma benesse da Lei de Ação Popular, o autor não arca com custa, porque a gente sempre pensa na preservação e evitar a concretização de um dano para a coletividade. Então, a não ser que seja, como é que se diz lá na esfera processual, agiu de má fé, né? Então, provocou a ação de má fé, sabendo que o réu, por exemplo, de uma ação popular, não foi o responsável, então não é ele que tem que arcar com o dano, e você promoveu a ação mesmo assim, aí depois você vai arcar com as custas, né? Se ficar alegada, se for verificada a má fé. Mas vamos supor que se partiu de boa fé a ação, então se afasta as custas mesmo que se perca a ação popular ou autor. Direito de ação também, ação civil pública ambiental, que a gente já comentou em sala, que o Ministério Público é o primeiro guardião, mas a gente tem outras partes que são legítimas para a propositura, né, e dentre elas nós temos Defensoria Pública, os entes da federação, as autarquias, empresas públicas e fundações, sociedades de economia mista, mas vejam que tem um detalhe com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, que elas têm que ter um interesse ambiental naquela causa, né, se for uma ação civil pública ambiental. No contrário, não tem, porque um Banco do Brasil promoveu uma ação civil pública ambiental de, sei lá, falta de preservação de área verde, por exemplo. Uma associação civil que tenha finalidade ambiental também é parte legítima. Tá? Tem um porém
na Lei de Ação Civil Pública, em que se estabelece que para a associação civil tem que ter um prazo de constituição. Se não me engano, esse prazo é de 2 anos. Mas se for considerado imprescindível a atuação daquela associação, aí nós podemos, enquanto juízes, né, o juiz pode afastar essa exigência do prazo de constituição da associação civil. Tá? Mas mais lá para frente a gente aprofunda. Então, a União dos Escoteiros do Brasil é uma associação de âmbito nacional, e daí ele particulariza, né, qual a finalidade, né? Ele particulariza qual é a finalidade da instituição. Então, ela tem caráter educacional, cultural, ambiental, então ela poderia propor, eventualmente, uma ação civil pública ambiental. Quando se trata ainda de meio ambiente, a gente já viu no entender do STF, que é o que reproduz a Constituição Federal, né? Nós temos um dever de preservação e defesa que é inerente ao poder público, à coletividade, e essas figuras são genéricas. Então, quem é poder público é não só o poder executivo, poder público é poder judiciário, poder público também é poder legislativo. Então, quando um vereador propõe uma alteração legislativa que vá contra a defesa do meio ambiente, ou vá contra a preservação do meio ambiente, ele está ferindo a Constituição. Ele está contrário ao artigo 2º e artigo 225 desse dever de defesa e preservação ambiental. Mas eu sou vereador? Sim, o vereador integra o poder público para fins de entendimento de aplicação do artigo 225. Coletividade. Essa coletividade não é a turma do bairro, né? São organizações não governamentais, e daí associações ou fundações privadas, e as organizações da sociedade civil de interesse público, que lá atrás algum professor disse isso para vocês em direito administrativo, né? O que é uma OACIP. Então, a ONG, lembram-se que teve uma atividade, eu acho que teve um professor lá de administrativo que deu uma atividade assim para vocês, o que é uma ONG, o que é uma OCIP, o que é uma OS, acho que teve, né? Faz tanto tempo, não sei mais, né? Mas, para a gente entender, coletividade é a sociedade civil organizada. Então, ONG, OCIP, OS, tudo isso se engloba. E meu dever enquanto indivíduo também reflete nas ações da coletividade, tá? Em que pese a coletividade não abranger minha ação individual, mas ela certamente reflete no todo. Responsabilidade intergeracional, nem preciso mencionar, porque já está claro, né, pelo princípio do desenvolvimento sustentável, que se aplica às presentes e futuras gerações, e daí quem quiser um excerto do relatório Brundtland, né? Então, o gênero humano tem perfeitamente meios de assumir o desenvolvimento sustentado, respondendo às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade para futuras gerações de vir a satisfazerem suas próprias necessidades. Está lá no relatório Brundtland, de 1980. Dentre os deveres que estão lá no artigo 225, um dos deveres a gente tem de preservação de processos ecológicos, está no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 225. Esses processos ecológicos a gente entende para fins de direito ambiental como funções que são ecossistêmicas, né, são atributos dinâmicos e que servem nada mais, nada menos para a manutenção daquele próprio ecossistema. Então, eu mantenho o processo ecológico, eu mantenho uma cadeia, né, para não afetar aquele ecossistema. E daí vai refletir naquela manutenção no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tenho como deveres, ainda lá do artigo 225, a questão do patrimônio genético, e isso a gente já tem legislação específica, que é a Política Nacional de Biossegurança, a Lei 11.105, em que se vai assegurar que o patrimônio genético, ele não vai poder ser utilizado, por exemplo, para fazer o clone. Né? Já assistiram aquela novela do Murilo Benício, que deve passar de novo na sessão da tarde em breve, né? Porque estão acabando com as novelas, ou vai passar na novela das 9, né? Vai que termina ou volta as gravações antes lá da Globo, mas se não voltar, a próxima é o clone. Mas patrimônio genético é
dever do Estado e da coletividade atuar com vistas à sua preservação. Patrimônio genético não exclusivamente humano, mas ele também engloba patrimônio genético vegetal, patrimônio genético animal. Então, há muito tempo atrás, né, pessoal japoneses vieram para o Brasil e pegaram, né, isso já aconteceu em outros lugares, né, mas pegaram seringueiras, né, espécie típica lá da região do Acre, da Amazônia, levaram sementes de seringueira e plantaram, se não me engano, em Macau, né, lá na China. E, se não foi em Macau, é em Madagascar, ou sei lá, alguma coisa assim. Levaram o que era patrimônio genético brasileiro e começaram a produzir no exterior. E daí o preço da borracha, né? Assistam o canal do Eduardo Bueno, deve ter um episódio sobre isso. Outro dever, fiscalização de entidades de pesquisa e de material genético, no mesmo sentido, né? Esse dever de fiscalização não é a mesma coisa que monopólio estatal da pesquisa, não significa que só a União ou só o Estado brasileiro, de uma forma geral, possa ser o responsável pelas pesquisas e manipulação de material genético. Você também pode ter entidades que fazem manipulação de material genético. Só que essas entidades devem ser conduzidas, né, em instalações próprias, essas atividades têm que ter instalação própria, tem que ter uma responsabilidade de um técnico, de um cientista, sobre as atividades que são ali desenvolvidas, e nesse contexto também devem incluir um conselho, um comitê de biossegurança dentro daquela empresa, mesmo que se tenha um Comitê Nacional de Biossegurança, um Conselho Nacional de Biossegurança, que são dois órgãos distintos, mas eu, dentro da minha atividade, se eu faço manipulação ou pesquisa de material genético, também tenho que ter um comitê próprio para tratar das questões de biossegurança. Também é dever, né? Até agora só estamos falando de dever, porque o direito já ficou lá atrás, né? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas falando de dever ainda, nós temos dever de controle e monitoramento de riscos, e isso está previsto no artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, quando trata lá atrás da competência material. Então, competência material ali é o que está aparecendo? O E, D, F, M? Alguém chuta? Competência comum? Competência comum, porque a todos eles recairá o dever de combate à poluição. Muito bom. Então, não sei quem falou, porque daí eu estava com a tela aqui e não vi quem que mencionou. E temos também, né, competência de legislar, tanto União, Estados, DF, municípios, com relação ao controle da poluição. Então, não basta, por exemplo, o Estado legislar sobre a poluição. O município de São Paulo, por exemplo, criou aquele programa que fazia aferição de escapamento de carro, de gases, né, para tentar controlar a poluição anualmente, ou a cada 2 anos, que era realizada a inspeção nos veículos. Isso caiu por terra, né, não está mais sendo praticado lá em São Paulo, na capital. Tá? E é competência de legislar com relação ao controle da poluição. Dever também, né, obrigação de prevenir o risco de dano ambiental. Então, compete a todos os entes, competência material comum também, e a adoção de medidas que são liminares por parte do agente fiscalizador, se constatar um eventual perigo na demora e da ação. Imaginem que o IBAMA é o competente para fiscalizar determinada ação, e eu, como município, chego e constato uma infração administrativa ambiental. Eu vou autuar, eu vou autuar e vou suspender aquela atividade. Porque eu não sei se a pessoa tem autorização, ele não me apresentou autorização. Ele deveria estar ali com autorização, né? Imaginem assim, não apresentou, eu não sei se ele tem, porque dentro da minha competência ele não tem, eu suspendo a atividade, até que ele me apresente, e autuo, e etc. Por quê? É a preservação do meio ambiente que é o maior objetivo. Já viram essa foto aí? Sabem o que é isso? Farra do boi, então, professor. Isso mesmo, é farra do boi. Então,
Esse caso aí, né, a foto deve ser do litoral de Santa Catarina, mas é bem comum, né, lá na região litoral, já foi mais comum, agora a polícia atua incisivamente contra essa atividade. Pois é, eles, para quem não sabe, o pessoal cerca, né, o gado e direciona ele para o mar, né? O pessoal direciona o animal para o mar e daí ele morre afogado, né? Esse é um dos jeitos e que o pessoal diz que é cultura. E até que ponto é a cultura? Então nós temos aí um julgado, fazer na Índia, é uma boa ideia. Lá na Índia não chega nem perto de fazer bife de gado, né? Mas temos aí um recurso extraordinário lá do STF, né, de 98, que fala que é a obrigação do Estado assegurar pleno exercício de direitos culturais, mas isso não afasta a observância do dispositivo constitucional que trata do tratamento cruel, né, que proíbe o tratamento cruel contra animais. Isso é de 98. Tem aí definição de crueldade, né, mas é aquilo que é desumano, aquilo que é barbárie, mas é o prazer de derramar sangue, ou de ver o bicho sofrer, é uma das coisas. Rodeio e vaquejada é bem discutido, e a gente vai trazer. Imaginem vocês, tem mais uma foto aí para vocês, né? Essa é uma vaquejada, o pessoal tem que derrubar. Há muito tempo o pessoal diz que esse ato de puxar o rabo do animal traz prejuízo para toda a estrutura óssea, né? Toda a estrutura da coluna do bicho. E com isso, por mais que não seja cruel, mas seria um ato humano, né? Que vai trazer outros danos para a saúde animal. Hoje em dia, nós tivemos lá em 2016 uma lei cearense que regulamentou a vaquejada e considerou ela como atividade cultural. O STF julgou inconstitucional porque afrontaria a Constituição Federal. E daí o pessoal resolveu na forma de uma emenda constitucional. Para quem tiver ruim de ver aí, emenda constitucional número 96 de 2017. E foi incluído lá no artigo 227 um parágrafozinho, né, o parágrafo 7º, tratando do seguinte: para fins do disposto na parte final do inciso A, parte de crueldade contra animais, não se consideram cruéis práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial. Beleza? Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem não, né? Aí o pessoal fez o quê? Além de inserir isso, aí o pessoal começou a promulgar uma série de leis estaduais, municipais, reconhecendo essas atividades, essas práticas esportivas, como patrimônio imaterial, né? Patrimônio cultural imaterial. E a partir da emenda constitucional 96, vai dizer que é inconstitucional vaquejada, vai dizer que é inconstitucional o rodeio, não dá mais. Tá? E daí tem-se uma discussão, né? Se esse dispositivo vai afrontar o artigo 225 na sua originalidade, até agora está em discussão, sabe-se lá quando sai lá no Supremo Tribunal Federal, né, gente? Professor, Sim. Em relação à legitimidade para propor ação popular ambiental. Meu Deus. Eu estou em dúvida, tu falou que o direito de... Meu namorado está me interrompendo aqui. O direito ambiental não precisa ter a questão do título eleitoral? Isso, a capacidade para... Por que não? A doutrina ambientalista entende que, como o todos, lá do artigo 225, abrange qualquer pessoa, né, e essa qualquer pessoa pode ser brasileiro, pode ser cidadão, né, e o cidadão no sentido de, tem o título de eleitor, mas pode ser uma criança também afetada por um dano ambiental, por um desastre ambiental, ou por uma poluição, por exemplo, pode ser um estrangeiro. Então, por isso que a doutrina ambientalista, ela entende que é desnecessária a apresentação do título para a propositura da ação popular ambiental. Então, doutrinariamente é aceito. Judicialmente, pode ser que se encontre aí uma corrente. Se um dia for para ação popular, pega alguém que já tenha título, né, para facilitar. Mas um estrangeiro, né, imagine um estrangeiro que resida no Brasil, ele vai ter lá o Registro Nacional do Estrangeiro, mas ele não tem título. E como é que vai fazer? Os venezuelanos que estão aqui.
Até pode se naturalizar, mas mesmo naturalizado, né, vai que ele opte por não votar. E daí ele não vai poder exercer o direito de ação popular ambiental, por quê? Se o intuito do artigo 225 é o dever de proteção, então é nesse sentido que a doutrina assegura que não é necessária a apresentação do título para ação popular ambiental. Qualquer outra ação popular já tem que ter o título. Beleza? O artigo 225 também fala do dever de valorização da prevenção, e essa prevenção ocorre por meio de estudo de impacto ambiental. Vejam que o estudo de impacto ambiental no texto constitucional recebe um pezinho a mais, né, o estudo prévio de impacto ambiental. Essa nomenclatura não é à toa, porque antigamente o pessoal achava que podia iniciar a atividade e depois ia fazer o estudo de impacto ambiental. A Constituição entendeu que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, e por isso foi colocado o prévio, né? Antigamente a gente chamava de estudo de impacto ambiental, e a partir da Constituição de 88, nós passamos a chamar de estudo prévio de impacto ambiental, reforçando que ele deve ser antes da atividade. Vamos ver quem escreveu. Caso do Ronaldinho. O Ronaldinho ainda está preso, né, gente? Vocês lembram disso? É que o passaporte dele foi retido lá, né? Foi suspenso, foi retido, porque ele não pagou a multa dele de poucos milhões de reais, acho que 11 milhões de reais estava, por causa do trapiche que ele fez lá na orla do Guaíba, né, em Porto Alegre. O estudo de impacto ambiental, ou estudo prévio de impacto ambiental, além desse caráter anterior à execução da atividade, ele se aplica em que casos? Em que a gente tem uma expectativa de degradação ambiental significativa, então não é em todo empreendimento que a gente vai realizar um estudo de impacto ambiental, e ele não é passível de excepcionalidade, né? Então ele não é excepcional. Ele deve ser realizado naquelas atividades. Imaginem vocês, a construção de uma rodovia daí de Concórdia, ou daí de Ipira, ou daí de Ceará, até aqui em Chapecó. Nós temos a SC283, né? Mas imaginem que a gente vai duplicar o tamanho da SC283 de largura. Vai ou não vai ter impacto ambiental? E esse impacto ambiental não vai ser uma degradação significativa para esse trecho? Se vai ter degradação significativa, tem que se realizar o estudo, e não cabe dizer assim, mas é uma obra governamental. Mas é uma usina Belo Monte, né, uma usina hidrelétrica de grande porte no meio do Rio Madeira. Não interessa. Tem que se realizar o estudo de impacto ambiental. Isso eu já falei para vocês. Essa degradação significativa, né, é uma possibilidade mais do que detectável, né? Você olha assim, isso daqui vai degradar, né? Isso daqui vai ter prejuízo no meio ambiente. Não se preocupem que a gente tem que fazer o estudo, então. E essa ideia de não excepcionalidade não é... Professor? Oi? E quando for insignificante o impacto ambiental, não vai precisar ser feito o estudo, né? Aí a gente tem outros meios que não o estudo de impacto ambiental. Pode ser exigido estudo de você, mas ele não vai receber o nome de EIA. Ele é mais simplificado. Precisa de licenciamento, provavelmente vai exigir o licenciamento ambiental da atividade. Mas aí dentro do licenciamento verifica assim, que impacto que tem. É muito grande? É significativo? Não, não é. Então só faça uma análise aí do contexto, mas de forma muito breve, e no licenciamento o pessoal faz a análise a partir desse estudo simplificado. A ideia, na ideia de não excepcionalidade, nós temos aí uma ação declaratória de inconstitucionalidade daqui de Santa Catarina, né, com um pedido de liminar. A Constituição estadual, ela dispensava estudo de impacto para áreas que fossem destinadas a reflorestamento ou florestamento com finalidade empresarial. Então imaginem vocês que tem uma fazenda, essa fazenda tinha um ecossistema e foi implantado um método de florestamento. Então, a primeira vez é um florestamento, depois o reflorestamento, né? Mas reflorestamento com pinos.
né? Não é reflorestamento com vegetação nativa. Finalidade empresarial. Eu venho aqui com uma, sei lá, qual que é a celulose, indústria de celulose, faço o reflorestamento ali, e daí a Constituição estava dispensando o estudo de impacto. O STF julgou o artigo 182, parágrafo 3º inconstitucional, e daí em 2004, a gente teve uma emenda constitucional da Alesc, né, que daí acatou um monte de inconstitucionalidades já julgadas, e daí revogou o artigo 38 em observância ao julgado do STF. Tá? Então, só para finalizar, né, com relação ao estudo de impacto ambiental. Todo o conteúdo do estudo de impacto ambiental, ele tem a ver com direito a acesso à informação, deve estar disponibilizado de forma acessível, né, e essa acessibilidade pode ser no site da empresa que é interessada. Eu tenho um estudo de impacto da Klabin, né, que é uma indústria de químicos, eu vou disponibilizar depois para vocês lá no Classroom, não no Emestre, né, já estamos operando pelo Classroom. Vou disponibilizar para vocês para finalidade de consulta, para vocês conhecerem como é que é um estudo de impacto ambiental. Do estudo de impacto ambiental, se tiver algum trecho que é dedicado à proteção industrial ou à proteção comercial, né, se ali dentro do texto fala de, sei lá, de um processo que é específico da indústria, que é patenteado. No contexto do estudo de impacto, você tem que fazer constar, só que daí quando você vai disponibilizar essa informação, você põe lá que é classificado, né, que não é disponível. Mas eu, enquanto órgão público, tenho que conhecer pelo menos a forma como se operacionaliza para ver se o que está saindo, o que é produto ali, né, efetivamente é o que você está atestando. É livre sua consulta, e daí qualquer pessoa pode usar lá da Lei de Acesso à Informação, que teve alterações essa semana por medida provisória, e já foi suspensa a eficácia da medida provisória, né, pelo STF, em que se assegura acesso, ainda que o estudo seja de gaveta. A ideia é que não fique na gaveta, a ideia é que fique disponível à população. Tá? E a gente vai estudar mais para frente com relação à implementação do estudo de impacto, a realização de audiências públicas, isso a gente aprofunda mais adiante nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.